Então, vamos fechar nossos olhos, serenar nossa mente, fazer nosso pensamento, nosso amado Mestre Jesus, e vamos agradecer por mais um dia que estão aqui. E vamos pedir também a orientação de Deus que nos auxilie durante esse trabalho de hoje, dar-nos força, ânimo, coragem, entendimento das palavras, que Deus possa nos abençoar durante a palestra de hoje, esclarecendo cada mente, principalmente aquela menos esclarecida, dar-nos força de vontade, coragem para continuar o nosso resultado. Que assim seja. Que assim seja. Vou ler a parte do Evangelho aqui, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Aí o título é: Não creais em todos os espíritos. O item é o item 6. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, versículos 1. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm pelo contrário. Opa, chegou o seu Maurício. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Bem-vindo. A Francisca fez a oração e eu estou lendo o Evangelho, estou começando a leitura. Beleza, eu acabei me enrolando aqui umas coisas aqui, me atrasei um pouquinho. Tá bom. Falei, deve ter tido algum problema. A Francisca até aventou, falou, mas parece que ele estava meio gripado. Talvez seja isso. É o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não creais em todos os espíritos. Item 6 e item 7. O 6 é o João Epístola 1, capítulo 4, versículos 1, que diz: Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Aí vem o esclarecimento. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. E essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados.
é a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erradicidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles. E quando adverte, meus amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece o meio de experimentá-los, ao indicar as características pelos quais se reconhece os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 24 e seguintes. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Esse aqui, capítulo 26 e 7. Então aqui mais uma vez, né, ele lembra do cuidado que nós devemos ter com as interpretações, né? As comunicações mediúnicas, mas eu vejo assim que não se aplica só a elas, né? Aqui ele fala bastante sobre os espíritos, as comunicações, que antes vinha pela intuição, pela vibração, agora ele se manifesta das mais variadas formas. Nós estávamos até esses dias, né, Sr. Maurício, comentando sobre a inteligência artificial. Estão recebendo psicofonia, psicografia, aliás, até pelo computador, né, de forma assim bastante estranha. E Kardec, ele apresenta a fórmula que não é uma novidade, né? Ele apresenta com mais detalhes, o passo a passo, mas Jesus já dizia, conhece as árvores pelos seus frutos. E Kardec, ele diz, conhece a origem da mensagem pelo conteúdo que ela apresenta. Ela apresenta um conteúdo sério, racional, lógico, né? Eu acho que quanto mais a gente busca estudar a doutrina espírita, mais a gente vai se preparando e se vacinando contra esses equívocos que pode vir, tanto do plano dos desencarnados, né, que é o que ele apresenta aqui com mais ênfase, quanto dos encarnados mesmo, né? Nós vamos ter pessoas aí, né, que vão dar mensagens, né, interpretações das mais diversas, né? Às vezes a gente vê aí nesses podcasts e tudo mais, tem uns podcasts assim que são bem interessantes, são muito bons. E tem outros que às vezes a pessoa até fala, olha, tenho doutorado, PhD nisso e aquilo, e começa a falar coisas assim que não tem muito sentido, né? E aí você fica olhando e fala, bem, será que... Né? Então, mesmo que ele se transveste, né, dessa titularidade, né, esse academicismo que às vezes não se aplica, às vezes até eles têm os certificados, mas isso não prova que é uma pessoa que traz a informação correta. Então ele adverte aqui para a gente ficar esperto quanto a isso. E é possível que a gente tenha muito mais, né? Cada vez mais nós estamos caminhando para esse discernimento íntimo de cada um, né? A gente mesmo filtrar e ver o que é bom e o que não é ruim, porque às vezes a gente quer mesmo coisas mais fantasiosas, né?
revelações, né? A gente vai buscar isso aí. E aí tem espíritos que se servem disso, faz revelações, né? Agora é verdadeiro? Aí é que tá, né? Mas faz, a gente tá pedindo isso. E às vezes o que a gente precisa mesmo é um bom conselho, uma boa recomendação, né? Aquelas recomendações de que traz os aspectos morais, né? Que nos induz a nos modificar, a nos melhorar. Isso sim que é bom. E a prática, né? É isso, gratidão. Gratidão. É isso aí. Eu acho que, como você falou, a questão das comunicações espíritas, elas são, se antes com Kardec, ele já falava dessa, desde o Kardec, né? Desde o apóstolo João, já falando sobre a questão da comunicação. Aí depois Kardec reforça isso, que é perigoso ser enganado, nós temos que ter cuidado para não ser enganado. Agora imaginemos com a inteligência artificial, se não tiver cuidado, as mensagens vão aparecer por aí afora, muita mensagem falsa, com aparência de verdadeira, né? Aí é onde entra a questão da análise do conteúdo. Porque não importa se ela seja falsa. Se o conteúdo é bom, não tem problema. Supondo que ali passa uma mensagem de André Luiz, diz que André Luiz. Aí, mas essa mensagem é boa, edifica, né? Bate com as ideias que Jesus ensinou, então não importa se foi dele verdadeiramente, se foi de um outro, se a mensagem é boa. Por isso a gente tem que se preocupar muito mais, né, com quem escreveu, quem disse, mas o que está escrito, né? Aí, e para a gente acreditar se pode ser de fulano ou de ciclano, tem que avaliar a questão da evolução do espírito, né? Então a mensagem, igual Kardec falou, né, que o espírito de verdade, ele no Evangelho, ele colocou lá só espírito de verdade, mas lá naquelas mensagens do espírito de verdade, ele fala como se fosse o Cristo. Eu, como outrora, aos transviados filhos de Israel, venho vos trazer a verdade para as trevas. E vai falando. Aí o Kardec fala que, lá no livro Pérez, fala, né, que a mensagem foi dada e quem assinou foi o Espírito de Verdade, quem assinou foi Jesus Cristo. Jesus assinou como Jesus de Nazaré. Aí ele, analisando a possibilidade, analisa cientificamente. A mensagem tem um cunho que pode ser Jesus? Pode. Você analisou que pode. Então por que dizer que não é? Se a mensagem que tem um cunho de Jesus, tem a veracidade dele, tem a iluminação dele. Então deve ser. Por isso que a gente deve preocupar muito mais com o conteúdo, né? E não preocupar mais muito de quem foi o autor. Mas se nós quisermos saber o autor, aí é importante a gente analisar o conteúdo, pensar, será que o fulano de tal diria isso? Eu escrevi uma mensagem de Bezerra de Menezes, por exemplo. Aí eu tenho que pensar, será que o Bezerra de Menezes escreveu? Será que pela evolução dele, pelo trabalho dele, pelas outras obras que ele escreveu, será que esse texto condiz com ele? Se sim, tudo bem, pode ser dele, sim. Pode que não, a gente já vai recusar que não. Então o Kardec ensina a gente a refletir sobre isso, sobre esse espaço. Não preocupando muito com o autor em si, mas com a obra em si, com a veracidade dela, com a bondade dela, com o teor em si, né? Era isso. Muito bem.
Você quer comentar, Francisca? Não, tranquilo. Bem explicado. Hoje é nós, né? O Barçanufo e o Alane hoje não apareceram. Manifestar. É, Dani. Então vamos iniciar. Eu começo, depois a Francisca e o seu Maurício encerra, certo?